Meus amigos, boa noite. As pessoas costumam dormir durante a palestra, mas o boa noite foi tão fraco que eu acho que já tem gente dormindo antes da palestra começar. Vamos tentar mais uma vez. Meus amigos, boa noite. Muito boa noite a todos. Agora já podem dormir tranquilamente. Boa noite aos amigos que nos acompanham pela tvc.com. Hoje nós iremos falar sobre a alegria de viver. Vai ser a continuação daquela palestra que fizemos mês passado, que tinha o tema Depressão e Alegria de Viver, que é o tema de um seminário. Nós falamos sobre Jesus, o maior psicólogo do mundo. E nós começamos a falar, então, desses temas que eles estão reunidos em várias palestras, sobre depressão e obsessão espiritual, materialismo e desapego, a alegria do trabalho no bem, auto-perdão, felicidade sem culpa, depressão e mediunidade, autoconhecimento, iluminação interior. Enfim, são temas muito vastos, porque falar sobre depressão nós precisamos estudar durante um seminário de 2 dias de duração. Nós vamos fazer em várias palestras, como estamos fazendo, e essas que nós já comentamos, já estão todas gravadas, vocês já podem acompanhar em DVD, em CDs de áudio, CDs de MP3 e também pela internet na tvc.com. Então nós vamos hoje falar só sobre alegria, nada de depressão, somente sobre alegria. E vamos iniciar com uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Antologia Mediúnica do Natal. E tem esse tema, Evangelho e Alegria. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio muita vez impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Vocês encontram no YouTube, Jesus, Alegria dos Homens. Esse grupo chama-se Celtic Woman. São cantoras belas e, sobretudo, talentosas. Johann Sebastian Bach. Jesus, Alegria dos Homens.
Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre iniciou seu apostolado numa festa nupcial, num casamento, assinalando os júbilos da família, as alegrias da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra, para a sua palavra do mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume, representa a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado, a boa nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura registra as notas consoladoras do Evangelho. Começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma diferente. Surge-lhe a terra, por bendita escola de preparação espiritual, com serviço edificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena que se engrandece no amor é a beleza que renasce eterna, e Lázaro que se ergue do sepulcro é a vida triunfante que ressurge imortal. E ainda do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, por Chico Xavier, Antologia Mediúnica do Natal, da editora da Federação Espírita Brasileira. Bom, agora nós vamos para a palestra propriamente dita. Alegria de viver. Alegria é virtude ou defeito, pessoal? Vimos na mensagem de Emmanuel que é virtude. Mas na Idade Média, na Idade das Trevas, sorrir tinha um caráter até demoníaco. Vocês lembram do livro O Nome da Rosa? O filme também, de Humberto Eco? Enquanto que evangelho significa boa nova, boa notícia. Mas parece que a gente recebeu a boa notícia e continuamos tristes, continuamos sisudos. Eu acho que a gente não compreendeu perfeitamente a boa nova. Jesus transforma água em vinho nas bodas de Caná. Ele compara a sua estadia na terra a uma festa de casamento. Bem-aventurados, no Sermão do Monte, significa felizes. Então Jesus vem falar de felicidades para a humanidade. De alegrias, de contentamento, de boa nova, de boa notícia. E a própria medicina vai nos dizer que tristeza adoece. Tristeza, o isolamento, aumenta muito vários tipos de doenças. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na questão 719, se nos é lícito, não é, procurar o bem-estar. E os Espíritos respondem que é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação.
Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, à custa de outras pessoas. E não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Nós vamos falar sobre isso. E o bem-estar também que gera, não é, acomodação, preguiça, nos prejudica. E o ascetismo, aquela vida, não é, recolhimento, isolamento do mundo, pode ser, em alguns casos, um egoísmo. A pessoa quer encontrar felicidade, mas só para ela. E os Espíritos recomendam que não, que devemos ser úteis. Mas lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, também tem uma mensagem maravilhosa. Essa é a tradução de Evandro Noleto Bezerra, da Federação Brasileira. O homem no mundo é o título da mensagem de um espírito protetor. E olha o conselho dos Espíritos: sede alegres, felizes, mas seja a vossa alegria que provém da consciência reta, seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então os Espíritos nos convidam, não é? Não para cobrir o rosto de cinzas, ficar todo triste, lúgubre, porque na Idade Média isso era sinal de santidade, de elevação espiritual, a sisudez, aquelas coisas sombrias que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. E qual a missão dos Espíritos? Para que estamos aqui na Terra, meus amigos? Para sofrer? O que é que vocês acham? Para que estamos aqui na Terra? Eu vou ajudar vocês. Eu estava num grupo de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo em Fortaleza, e o monitor perguntou: Nazareno, você sabe para que está aqui na Terra? Eu disse: nós estamos aqui para nos autoaperfeiçoarmos, concorrendo para a harmonia das leis do universo. Nós estamos aqui em missão, nós estamos sofrendo porque aqui o mundo ainda é de expiação e provas, mas que em breve passará para o mundo de regeneração, onde não haverá quase sofrimento. Nós estamos aqui resgatando débitos do passado, porque no passado nós nos equivocamos. E falei achando que estava arrasando, né? Ele olhou para mim e disse: meu filho, não é nada disso. Eu disse: mas como, se tudo que eu falei estão nos livros da codificação? Kardec tem razão. Mas tudo isso só é necessário porque nós não cumprimos o objetivo principal da nossa existência. E qual é o objetivo principal? Quem foi a maior autoridade a pisar no solo da terra? O ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia? Jesus de Nazaré. E qual foi o mandamento que Ele nos deixou, que contém toda a lei, todos os profetas, todas as profecias estão reunidos neste único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, e amar ao próximo como a si mesmo. Nós estamos aqui, então, para aprendermos a amar. Porque nós só estamos sofrendo porque não aprendemos a amar ainda. Nós só estamos resgatando débitos do passado, porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. E só amando vamos evoluir, porque já temos muito desenvolvimento intelectual, mas o moral ainda caminha a passos lentos. Então estamos aqui para aprendermos a amar. Ensina José Carlos, esse monitor querido. Lá no livro dos Espíritos, na questão 558, Kardec vai resumir. Numa pergunta e na resposta, a gente fez um mix, um resumo. A missão dos Espíritos é se autoaperfeiçoarem, concorrendo para a harmonia de Deus, do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros, Vocês sabiam que vocês são ministros de Deus? Não precisa nem esperar presidente, não é? Dar um ministério para a gente. Vocês já são ministros de Deus. Estamos concorrendo para a harmonia e executando a vontade do nosso Pai. E a tristeza, Nazareno? Bom, a tristeza é a insatisfação, é a inadaptação. A gente não se adapta àquele meio, àquela condição. E ela pode ser fruto de crenças, de condicionamentos. Lembram da Idade Média, não é? Da culpa, de tantas coisas que a gente vai falar hoje. Pode ser também de não sabermos lidar com as perdas, entre aspas, não é? Que a gente não perde coisas. Pode ser fruto do perfeccionismo, que é fruto do orgulho, da frustração, inaceitação, desmotivação, desesperança, impaciência, da compulsão de querer controlar os outros, tentar mudar as pessoas, não? O marido, o filho, a sogra, a gente quer mudar. Ou a nora, e aí um problema,
A gente não consegue mudar ninguém. E pela repetição da tristeza, daqueles pensamentos, daquelas emoções, eles fixam em nossa mente como um processo hipnótico obsessivo. É um processo de auto-obsessão a tristeza. A maledicência, o negativismo, não é? O pessimismo é como a gente fazer prece ao contrário. Imagine o poder que nós temos, imagine a gente pensando só em coisa negativa. Então, um processo obsessivo, hipnótico. E tudo isso que nós falamos são efeitos de quê? Do medo, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do apego, da culpa e da ignorância, da falta de conhecimento. E nós já falamos aqui, eu não vou repetir, vou falar bem rápido, que lá no livro A Gênesis, no capítulo 3, item 10, Allan Kardec vai dizer que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições morais, que é o instinto de conservação, né? O instinto de preservação da espécie. Temos a sede, a fome, o sexo, o sono, e temos o medo, que nós já falamos aqui, que vai provocar o orgulho, vai provocar o egoísmo, vai provocar a cobiça, a ganância. O medo vai provocar a inveja, vai provocar a maledicência. O medo vai provocar a covardia, vai provocar até a fraude em alguns médiuns. O medo vai provocar o ciúme, a ansiedade, o desespero, a omissão no bem. O medo é um grande problema. E nós vimos aqui, qual o melhor remédio para o medo, vocês lembram? É a mãe de muitas virtudes, é a fé. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nazareno, eu compreendi. E eu quero ter essa fé mais forte. Como é que eu faço? Qual o melhor remédio para fortalecer a fé? O conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, nos ensina Jesus. Então, com o estudo, com o conhecimento das leis que regem o universo. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? E o Espiritismo nos responde. Com autoconhecimento, nós vamos encontrar esta fé robusta e vamos ser menos ciumentos, mais caridosos, não é? Confiarmos na providência divina, menos ansiosos, menos ciumentos, menos tudo isso que nós falamos aí. Então vamos estudar. E essa casa, não é? Tem tido um destaque no movimento espírita, porque ela privilegia o estudo. Vocês têm aqui o estudo todos os dias da semana, exceto quinta e sexta-feira, mas vocês têm ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, tem o estudo aprofundado da doutrina espírita, tem o PADES, não é, para quem não conseguiu se matricular, porque abrem-se as inscrições, em 2 dias lá já se lotam muitas turmas. Eu dou aula aqui, na comunhão. Vejam a importância do estudo. E a alegria, o que é alegria? Bom, alegria é satisfação, é contentamento. É a adaptação. É diferente da euforia, não é? Que a gente vai ver que na depressão bipolar a pessoa pode ter euforias, né? Estado de mania, de hiperatividade, de muito pensamento, de muita energia, gasta irresponsavelmente, tem pensamentos megalomaníacos, ou então irritação, ansiedade, isso também. E os médicos sabem que a depressão bipolar é mais comum do que a depressão unipolar, a tristeza somente. Não é só excitação, pode ser irritação, angústia e assim por diante. Então não é a mesma coisa que euforia, não é gargalhada, não, é diferente. E a insatisfação, diz o espírito Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, que ela é útil ao progresso, porque senão a gente se acomoda, e aí a gente não evolui, a gente não cresce, não vai buscar se melhorar. Então é importante, a insatisfação tem o seu propósito também. Porque essa adaptação gera acomodação. Quando está tudo bem, tudo tranquilo, quando o povo passa num concurso público, não é? Aí se acomoda. Os chefes normalmente não são lá tão exigentes. E o povo relaxa. Às vezes até relaxa tanto que queria passar em outro melhor, mas se acomoda e não estuda mais. Aí não consegue mais, não vai para outro lugar, não é? Fica ali mesmo. A gente se acomoda quando tem facilidades. E a gente vai ter alegria sempre, 100% do tempo? Ainda não. No mundo de expiação e provas, não. Mas espíritos puros, eles gozam da perfeita alegria, 100% do tempo. Os espíritos superiores. Mas vejam que Jesus, Francisco de Assis, Chico Xavier, eles choravam. Chorar também é natural. Nós temos que acolher também a tristeza, saber lidar com ela e não negá-la. Não fugir do luto. Deixa a vovozinha chorar. Se ela não chorar, pessoal, ela vai desencarnar também junto com o vovô que partiu.
Então, a gente vai chorar, mas sem rebeldia, sem revolta, para não fazer os nossos entes queridos sofrerem. Ora, se a terra é um mundo de expiação e provas, ela é uma academia, onde a gente está treinando o nosso espírito. Ela é uma escola, nós vamos ter o quê? Provas, pesos para carregar, senão a gente não se fortalece. No amor, na paciência, no perdão, na tolerância, na força de vontade. É uma escola, é uma academia. Então, problemas nós vamos ter sempre no mundo de expiação e provas. Claro que ele está mudando. Mas o sofrimento é opcional. A gente sofre se quiser. Problema, então, vai ser desafio. E vejam que, quando nós acompanhamos a Ode à Alegria, a 9ª Sinfonia de Beethoven, que era depressiva, nós vamos perceber que ela tem movimentos acelerados e movimentos bem calmos. O terceiro movimento é de uma tranquilidade, uma mansidão maravilhosos. E depois nós temos o 5º movimento, o coral, né, cantando com toda a vibração. Então, a alegria tem esses ciclos, esses altos e baixos. Não é, está sempre o tempo todo alegre. Não, a pessoa assim não está bem. Né? Quem não tem culpa, quem não tem tristeza, esse é um psicopata. Não tem arrependimento, não é? Mas, então a gente tem altos e baixos. Se não tiver as dificuldades, os desafios, a gente não tem alegria. Quando está tudo bem, a gente se acomoda, a gente não tem mais alegria. Então a gente tem o contentamento quando vence, nós vamos ter a alegria das vitórias, das conquistas, dos desafios que nós enfrentamos e conseguimos conquistar. Isso nos traz alegria. Então nós vamos ver os problemas como motivos. E quais são os motivos de nós termos mais alegria hoje? Que o povo fica dizendo que o mundo está muito pior. Não é verdade. Veja que antes nós tínhamos muito mais guerras, hoje já temos civilização. Ainda tem países em guerra, mas são muito poucos. Tínhamos muitas secas, hoje já surgem soluções. Frio, hoje nós temos o fogo, o aquecimento. Animais ferozes nos atacando. Hoje nós temos animais domésticos, gatinho, né? Bichinho, cachorrinho, passarinhozinho, né? Antes nós tínhamos a escuridão, hoje nós temos a energia, a luz, a energia elétrica, que maravilha. Antes nós tínhamos as doenças, hoje nós temos tantos tratamentos, tantos alívios, a medicina. Antes nós tínhamos as dores, hoje nós temos anestésico, a anestesia. Deviam dar um prêmio Nobel para um homem desse, não é? Que inventou a anestesia. As saudades, hoje nós temos as comunicações, não é? Atravessando os continentes. Tem até comunicação mediúnica, de vez em quando pode acontecer. Na prece a gente pode entrar em contato com os nossos entes queridos. Antes nós tínhamos tanta escravidão, hoje nós já temos liberdade. Antes nós tínhamos insipidez, tristeza, aquela vista triste. Hoje nós temos mais arte, mais música, mais poesia. Antes nós tínhamos a ignorância, hoje nós temos ciência, o conhecimento que liberta. Antes nós tínhamos tanta saudade de Jesus. E a partir de Allan Kardec nós temos o Consolador prometido nos trazendo tudo o que ele nos ensinava e ensinando ainda muito mais como ele nos prometera. Mas o problema é que nós temos desejos, não é? Nós achamos que a felicidade está em algumas coisas. Nós vamos analisar que esses desejos também têm consequências. Não sempre são só coisas boas, não. O Espiritismo vai nos dar os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, e o Espírito Delphine de Girardin, perdoe meu francês, ela é lá do Ceará, não é? Mas lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 24, ela vai falar da desgraça real. E vai nos mostrar várias coisas diferentes, não é? E aí nós fizemos uma tabela com outras coisas também, para mostrar os perigos de algumas coisas que a gente deseja muito, acha que a alegria, que a felicidade estão nelas e pode não estar. Por exemplo, a gente tem desejo de comer muito, só que engorda a pessoa. Eu gosto de dormir. Só que dormir aliena, e a gente perde o tesouro do tempo. Então dormir é bom, mas demais é ruim, aí fica todo doído, né? Já perceberam? Fica todo dolorido quando a gente dorme. Quanto mais dorme, mais fica cansado. Eu quero é descansar, eu quero facilidades. E aí nós vamos ver que o descanso nos atrofia, nos enfraquece. O atleta tem que malhar. Os espíritos superiores, eles pedem para não ter facilidades. Tem lá, no livro Nosso Lar, o marido de Dona Laura, ele aqui na terra, ele pede aos filhos. Quando eles perguntam, papai, o que é que o senhor quer que a gente faça pelo senhor? Que ele já estava encarnado.
como criança, se comunica num aparelho especial, e ele vai dizer: peçam, meus filhos, orem para que eu nunca tenha facilidades na terra. Olha que coisa curiosa. E a gente querendo moleza aqui. Os espíritos superiores querendo dificuldades para que a sua missão seja realmente de vitória. E a gente querendo facilidades. E Jesus pede-nos para buscar a porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Nós não queremos estudar. E aí isso envelhece, né? Emburrece. Queremos que os espíritos façam tudo. Queremos, né? Não quero nem ter trabalho de fazer a palestra. Queria ser médium, chegar aqui e os espíritos falarem por mim. Aí que mérito teria? Então os espíritos não vão fazer aquilo que nos compete realizar, pessoal. Nós temos que aprender a caminhar. Se eles carregarem-nos no colo, a gente não se desenvolve. Eles vão nos inspirar, vão nos estimular, vão dar forças. Mas nós temos que caminhar com os nossos próprios pés. A gente quer muita riqueza, não é? O dinheiro. Só que os espíritos falam que é uma prova difícil. Nós temos a possibilidade de falhar, porque ela exacerba o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Gera medo de sequestro, né? A insegurança, a desconfiança. A gente vai ter muitos problemas com os filhos que vão ficar mal criados, porque tiveram muitas facilidades, vão se atrofiar para a vida. Ou então vamos deixar uma herança e na hora do inventário vai ser aquela destruição da família. Vocês já sabem da história. Então a riqueza é útil, os espíritos não são contra a riqueza. Ela é uma consequência da lei do trabalho. É uma bênção para nós, não é castigo, não é pecado, mas ela é um risco também. Aí nós queremos muito um concurso público, não é? Segurança, e a gente se acomoda, vai trabalhar numa coisa que a gente não tem vocação, e isso vai gerar muitas vezes frustração, e isso agrava a depressão. Seduzir, a gente quer ser o Dom Juan, o Casanova, e aí a gente não sabe que a gente vai estar se aprisionando a outras pessoas, criando, buscando não almas gêmeas, mas sim algemas. E depois que a gente fica velhinho, que chega um tal de Parkinson, né? A gente descobre que a gente são almas que gemem. Mas não tem esse negócio de alma gêmea, não tem. E aí nós queremos nos apaixonar. Eu quero é paixão. E aí nós vamos nos desiludir, porque a paixão é ilusão, vamos sofrer. Eu quero me aposentar, Nazareno. O povo hoje trabalha pensando já na aposentadoria. Quando eu aposentar eu vou ser feliz. E aí quando aposenta, o que acontece? Depressão. E aí vira jaquetu. Você sabe o que é isso? Já que tu não está fazendo nada, faz aqui, vai ali. Vai ali na farmácia, vai não sei onde, vai pegar ali, né? Jaquetu, vira jaquetu. Então, quais são os remédios para a alegria? É AGE, a sigla. O primeiro é a amorosidade, a vida com amor. Levar a vida com mais contentamento, né? Abraçar as pessoas, tratar todo mundo bem. Quando a gente faz isso, a gente transforma o nosso ambiente ao redor. A gente se torna um instrumento da paz, da alegria. Temos a gratidão, tão importante, a gente não lembra dela. Como a gente deveria ser grato por tantas coisas, eu comentei só algumas. Quantas bênçãos nós recebemos e nós nos esquecemos delas. Então a gratidão, não é? Os nossos amigos da Seixonoe fazem um trabalho, um treinamento estimulando a gratidão, e a gente deve fazer exercícios para isso. Quando Jesus nos pede para louvar a Deus, esse louvor é de agradecer, para a gente não esquecer toda a bênção que recebemos. E o outro remédio vai ser o Espiritismo, para nos dar mais alegria. Vamos ver o que é que o Espiritismo pode nos dar? Vamos ver aquelas doutrinas dogmáticas, não é? De tantas religiões diferentes, de tantas filosofias, em comparação com a doutrina espírita. Vejam como a doutrina espírita pode trazer mais alegria. Antes nós tínhamos um Deus vingativo, e a doutrina espírita fala de um Deus Pai. Antes um Deus que castiga, agora Deus ama. Antes o pecado original, e agora nós temos a cada um segundo suas obras. Antes falávamos muito em culpa, e a doutrina espírita vai falar em responsabilidade. Antes nós falávamos de penas eternas, de infernos eternos. E no Espiritismo vamos falar de consequências justas, que nós construímos o nosso próprio futuro, e que o amor cobre a multidão de pecados. Antes achávamos que o trabalho era o castigo,
No Espiritismo, o trabalho é bênção. Antes nós éramos estimulados a fazer sacrifícios, não é? Esforços muito grandes. Na doutrina espírita, vamos lembrar de Mateus falando: misericórdia quero e não sacrifícios. Perdão, Jesus nos pede perdão, é a caridade moral, não é? E os Espíritos dizem que o esforço é bem pequeno, mas quão poucos de vós fazem esforço. Nós não precisamos fazer grandes sacrifícios não, para encontrarmos a nossa felicidade. Ou antes nós fazíamos promessas, né, negociatas com os deuses. No Espiritismo vão falar que é uma lei de amor, de justiça e misericórdia. Depende da necessidade, depende do merecimento pessoal. Antes, eles defendiam o ascetismo, subir nas montanhas, esquecer do mundo. Ou então a clausura dentro dos mosteiros, dos conventos. E o Espiritismo vai dizer: vivei como vivem os homens do vosso tempo. Não precisa fingir. Não é um mundo de aparências, não, mas é de paciência e de humildade. Antes nós tínhamos o celibato imposto, obrigatório. E o Espiritismo nos convida para uma sexualidade responsável. Então o sexo pode, com amor, com responsabilidade, claro que pode. Nas outras doutrinas nós tínhamos que a mediunidade era bruxaria ou loucura. Na doutrina espírita, a mediunidade é uma ferramenta de trabalho. Vem trazer dignidade aos médiuns. Vem nos trazer até prestígio, né? Os médiuns hoje são muito queridos, compreendidos, compreensão, tolerância. Antes os médiuns eram considerados endemoniados e loucos. Hoje nós temos a oportunidade de sermos trabalhadores, servos de Deus. Nas outras doutrinas, uma hierarquia. No Espiritismo propõe a fraternidade. Nas outras doutrinas era uma obediência cega. O Espiritismo nos convida à liberdade, a questionar as coisas. Sim, Kardec, o grande questionador. Antes o ascetismo, o isolamento do mundo. E o Espiritismo nos convida ao altruísmo. Porque a alegria verdadeira não pode ser egoísta. Não pode ser para somente nós, mas também compartilhar com os nossos irmãos a caridade. Antes pregavam os jejuns para a felicidade. O Espiritismo vai falar da temperança, do comedimento. Algumas religiões, algumas doutrinas trazem restrições alimentares. O Espiritismo não. Diz que a alimentação é conforme a Constituição. Então, a carne ainda alimenta a carne. Não precisa deixar de comer carne, não precisa fazer jejum. Não. No Espiritismo, olha que maravilha. Poder comer um churrasco. Não é? Então, ainda podemos, ainda está de acordo com a nossa constituição física. É claro que à medida que vamos evoluindo, vamos deixando essas coisas de lado. E não exagerar também, não é, pessoal? Antes nós tínhamos necessidade de batismo, de iniciações, não é? Místicas. O Espiritismo fala da transformação moral. Não depende de ninguém. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Antes necessitávamos da confissão. No Espiritismo nós sabemos que a lei de Deus está na consciência, a questão 621 do Livro dos Espíritos. Antes nós falávamos de karma, agora nós falamos de lei de causa e efeito, porque muito amou, seus pecados foram perdoados, nos ensina Jesus. Antes era o automartírio, a autoflagelação. Aqui nós falamos de reforma progressiva, de humildade, um passo de cada vez. A natureza não dá saltos. Antes tínhamos medo dos demônios. E aqui compreendemos que são apenas nossos irmãos mais jovens, nossos professores particulares, nossos personal trainers. Os espíritos atrasados são instrumento para a nossa elevação, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes nós tínhamos a inveja dos anjos. Nós sabemos que são os nossos irmãos maiores que nos ajudam. E Jesus nos pergunta, não está escrito, vós sois Deus? Está lá no Salmo 82, e filhos do Altíssimo, todos vós. Então nós somos divinos, porque somos filhos de Deus. Deus Pai perfeito. Não é? Antes era proibido questionar, hoje temos o livre pensamento. Antes tinham roupas proibidas, hoje não, a vestimenta adequada à ocasião. E essa é a melhor parte para vocês, não é que vocês adoram. Antes o dízimo era obrigatório, agora a gente ajuda se quiser. Né? A contribuição é sempre voluntária. Antes a morte separava as mães e os filhos. Você esquece do filho? Que amor é este que esquece um ser amado? Um ente querido. No Espiritismo não, estamos sempre juntos, o amor nunca morre.
Antes falávamos de mistérios. No Espiritismo vamos ter respostas lógicas e racionais. Antes tinha mitologia, lendas. O Espiritismo vai falar que são alegorias, símbolos. E que tem, muitas vezes, fundo de verdade. Antes havia segredos reservados aos iniciados. Agora não. Agora nós temos o convite, o mandamento do Espírito Verdade. Amai-vos e instruí-vos. Então nós temos que estudar. É o que o Espírito Verdade, comandante da falange dos Espíritos Superiores, nos manda fazer. O amor e a educação, a instrução. Antes a disciplina rigorosa, agora não. Nós temos a disciplina saudável. Divaldo nos ensina que a disciplina são hábitos. Quem não tem bons, tem maus hábitos. Então, um hábito saudável. Nada de exagero de disciplina. A quem muito foi dado, muito será cobrado, Nazareno. Era o que falavam. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que a quem muito foi dado, muito será pedido, sim. Mas será muito dado se souberem bem aproveitar. Então ele fala da recompensa, do que receberemos em cêntuplo no mundo espiritual. Nos ensina Jesus tudo aquilo que renunciarmos na terra. Antigamente tinha privilégio para alguns. Agora não, é a meritocracia. Não tem esse negócio de uns escolhidos, outros não. Não, cada um pode. Antes a salvação gratuita, da graça, porque se filiavam a uma religião ou aquela. Não, no Espiritismo é a evolução, a cada um segundo as suas obras. Nas filosofias medievais tinha lá, dizendo que a felicidade não é deste mundo, como está lá ainda em Eclesiastes. No Espiritismo nós sabemos que a felicidade é com S, não é? Porque no mundo de expiação e prova não dá para felicidade 100% do tempo. Então nós vamos ter felicidades aqui, agora e cada vez mais. À medida que o Espírito se aperfeiçoa, ele é mais feliz, porque a felicidade depende da perfeição. Está lá em O Livro dos Espíritos. E o que mudou com a doutrina espírita, Nazareno? Ora, sem a doutrina nós tínhamos medo, e agora nós temos a fé, nós temos a coragem, que proporciona aquela transformação que nós falamos. Antes, nós tínhamos a feiura como defeito. No Espiritismo nós sabemos que a feiura é proteção. Então a gente nascer feinho, assim baixinho, com essa cabeça gigante, não é? Com o cabelo se acabando, é proteção espiritual. Olha, a gente fica feliz. Vai lá ver Madre Teresa, Irmã Dulce, não é? Chico Xavier, eles não eram bonitos, pessoal. Porque se fossem muito belos, poderia talvez as tentações do mundo, a sensualidade, o assédio, o carisma daqueles homens eram maravilhosos. Então, a feiura vem como armadura, como proteção espiritual. Olha, quem está feliz está numa boa no Espiritismo. Pobreza é segurança, é tranquilidade. A dor, a antiga inimiga, agora é a nossa amiga, que nos esclarece, que nos convida para a espiritualidade, que nos traz de volta ao bom caminho. A doença terrível agora é dreno purificador. O corpo funciona como um carvão milagroso, ensina André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu. Ela é educadora, educativa. A depressão, o Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer que é saudade do mundo espiritual. Olha que maravilha. A gente é preso aqui neste corpo limitado, não é? Como se fosse um presídio. E aí sentimos saudade da verdadeira vida, que é a vida espiritual. As dívidas, não é? Nós sabemos que temos o parcelamento reencarnatório. E quando os bons espíritos nos encontram trabalhando no bem, eles nos concedem moratórias, nos dão tempo, parcelam nossas dívidas, aliviam nossas prestações. Antes nós tínhamos medo do desemprego, é que nós temos o trabalho voluntário para todos. Antes falávamos de solidão, no Espiritismo nós falamos de solidariedade. Buscando o outro para fazer o bem, jamais estaremos sós. Antes era o medo do sofrimento, nós sabemos que ele também é a oportunidade de aprendizado, de despertar espiritual. Antes nós tínhamos ansiedade, agora nós compreendemos a programação espiritual. Um Deus justo e bom. Antes o ciúme, agora a confiança. Antes a traição, hoje nós sabemos que muitas vezes ela é libertação. E somos convidados ao perdão. Antes sofríamos com a inveja, hoje já temos os olhos de ver e muitas vezes temos piedade daqueles que invejamos. Antes nós tínhamos competição, hoje nós temos resignação, colaboração.
Antes nós tínhamos filhos difíceis. No Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer que, na verdade, a missão não é difícil e que Deus recompensará grande e enormemente os pais que cuidam de crianças difíceis, de filhos difíceis. Antes nós falávamos de problemas, no Espiritismo falamos de desafios. Provas, aqui viram oportunidades. Transtornos sexuais, o Espiritismo vai trazer a explicação, vai trazer o acolhimento. E vai nos ensinar como lidar com essas energias. O sexo pode, ele é pecado? Pode, com amor e responsabilidade. Antes nós tínhamos medo de assombração, agora não. Agora os espíritos apenas são gente como nós. São apenas as almas dos homens que viveram aqui na terra. Antes nós sofríamos com o sofrimento dos outros, com dos filhos, com dos parentes. No Espiritismo somos convidados à compreensão e à solidariedade. É fazer caridade, mas sem salvacionismo, sem querer salvar os outros, porque essa é a nossa missão. Não, nossa missão é nos autoaperfeiçoarmos concorrendo para a harmonia das leis de Deus no universo. Antes nós tínhamos o desespero, agora a esperança. Antes o suicídio era igual ao inferno eterno. No Espiritismo é um aprendizado intensivo. É um sofrimento sempre variável, porque depende de cada um, dos méritos, das conquistas, dos atenuantes, agravantes, mas nunca eterno. E ninguém está fora das mãos de Deus. Antes falávamos da culpa, do remorso, agora nós falamos de auto-perdão, de reparação, de renovação. Antes estávamos presos na ilusão da matéria, aqui nós sabemos da realidade espiritual. Antes nós temíamos muito a velhice, ninguém queria ficar velho. Agora nós sabemos que é a melhor idade mesmo. Quem disse esse nome, essa frase, esse eufemismo, deveria ser espírita, porque a gente sabe que tem mais sabedoria. Na velhice temos mais desapego. Não é? Nós vamos nos libertando. A morte é mais fácil, é mais tranquila. Quando a gente está velhinho, quando está com uma doença longa, a gente já está quase do lado de lá já. O afrouxamento dos laços que nos prende. E nós estamos mais próximos da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Estamos mais perto de retornarmos como crianças e sermos aí vários anos muito felizes e alegres. Então é a melhor idade. Antes nós temíamos a morte, agora nós sabemos que ela é liberdade, é passaporte para a vida em plenitude. E antes nós tínhamos medo do umbral, não é? Das regiões de sofrimento no mundo espiritual. E no Espiritismo nós sabemos que o umbral, diz o Espírito Samuel Lucas, é como se fosse um spa. Você sabe o que é spa? Aquele hotel não é caro, vale a pena. Que a gente paga para quê? Para passar fome, pessoal. Para alguém acordar a gente 6 horas da manhã. Vamos malhar, e aí a gente vai correr, depois vai nadar, depois vai fazer barra, vai fazer não sei o quê, não é? Salto, tudo, a gente vai fazer um monte de atividade física, hidroginástica, vai dançar, vai fazer um bocado de coisa bacana. O spa é uma coisa boa ou coisa ruim? É ótimo, não? A gente vai ficar mais magro, mais saudável, vai dormir bem, vai ficar mais bonito, vai melhorar a autoestima, a autoconfiança, tudo, vai viver mais. O spa é uma coisa boa ou coisa ruim? É boa. Então, do mesmo modo, se nós ficarmos algum tempo, que eu sei que ninguém aqui vai ficar no umbral, se alguém ficar algum tempinho lá, está lá se purificando, se libertando de tóxico, como André Luiz vai dizer, que foi útil para ele ficar no umbral, que ele se libertou de muitos problemas do orgulho, do egoísmo. Então Deus, que é a suprema inteligência, soberanamente justo e bom, se a gente ficar ali alguns dias ali, é para perder as gordurinhas do egoísmo, do orgulho, da vaidade, essas bobagens que a gente tem. Mas como a gente já tem a ferramenta hoje, não precisa mais passar no umbral, não. Vários espíritos não passam no umbral. Dona Laura não passou, Bezerra de Menezes, e tantos outros, claro. E eu tenho certeza que aqui ninguém vai passar no umbral. Eu já passei, falei para a Fernanda, quando eu desencarnar, coloca uma placa, um crachá bem grande, escrito trabalhador. Que se por acaso eu passar algum tempo lá no umbral, e o pessoal chega, mas Nazareno, você que dava palestra, que era monitor de ESG, lá na comunhão, você aqui no umbral. Eu disse, mas estou aqui a trabalho. Então, foi o que sofrendo, chorando lá, não, vamos trabalhar, vamos estudar espiritismo, vamos aplicar passos, vamos fazer palestra, vamos fazer evangelho no lar. Chico Xavier dizia que ele queria trabalhar, queria ir para o céu quando desencarnasse. E aquelas mulheres que o acompanhavam diziam, Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente, viu? Eles não, vocês não entenderam, o céu que eu me refiro é centro espírito umbralino. Eu quero trabalhar como médium no umbral, ajudando os sofredores. Olha como o espiritismo muda completamente a visão.
Os bons espíritos querem ir para regiões de sofrimento para ajudar, para trabalhar no bem. E recebem em dobro o bônus hora no livro Nosso Lar, naquela coluna. Virtudes para a perfeita alegria, diz André Luiz Peixinho, não vai dar tempo da gente falar isso hoje, está numa palestra nossa, né, que são alguns testes que a gente faz de um sábio indiano, de Sócrates, Gandhi e de Francisco de Assis. Vai ficar para a próxima. E a alegria dos missionários de Jesus, meus amigos. Será que dá tempo de falar? Em 15 minutos? Talvez dê. Dá? Para vocês verem, são 3 ou 4, tem mais, mas eu vou fazer só alguns porque não vai dar tempo. Primeira coisa para a gente saber realmente se a gente vai conseguir ter sempre a alegria, a felicidade. Então, André Luiz Peixinho, no seminário, vocês encontram no YouTube, a ação da espiritualidade na doença, ele vai fazer testes para ver quem tem sanidade, para quem é saudável. E o primeiro ele vai contar como histórias. Ele vai dizer que havia em uma região do Tibete, há alguns séculos atrás, um jovem que começa a cultuar a Mãe Divina. E entrega-se ao culto, ao contemplamento, à meditação. E a cidade toda ficava muito feliz, a cidade pequena, ele lá na praça. E as pessoas, olha, mas ele que beleza de jovem, que exemplo para todos. Mas uma moça, que chegou perto dele, né, sem nenhum interesse na Mãe Divina. Ela queria saber era dele mesmo. Começa a se insinuar para ele tudo, e se oferecendo com aqueles seus dotes, não é? Das mulheres, seus encantos. E ele tratava ali como ela, como qualquer outra pessoa, super bem. E aí ele vai dizer, ela, como percebe que não conseguiu nada, se sente rejeitada. Ai, meus amigos, ai dos homens por conta das mulheres rejeitadas. É problemático para 3 encarnações, no mínimo. E aí ela, para se vingar, o que ela vai fazer? Vai ficar com raiva dela, não vai ficar assim. E aí estavam passando um batalhão do exército inglês, que dominava aquela região da Índia, naquela época. E ela vê um soldado belo, né, forte, aquele padrão britânico, e aí ele se encanta por ela também, e ele não estava nem um pouco interessado na Mãe Divina, nem ela também, e dali 1 mais 1 foi igual a mais do que 2. E aí ela engravida. E como o rapaz foi embora, o que ela vai fazer? Quando a mãe pergunta, e de quem é esse? Quem é o pai? Ela diz, o meditador, aquele rapaz lá, o jovem meditador. Aí foi aquele escândalo, né? Além de ele não ser, olha, tá vendo? Era só fingimento, era só parecendo uma coisa sem ser. E ele vai agora, e o escândalo porque se aproveitou de uma jovem. E foi aquela confusão em tudo, e chegaram para ele. E aí depois que o menino nasceu, a família disse, olha, não pode ficar assim. Pegaram a criança e chegaram para ele. E ele sai do estado alterado de consciência e dizem para ele, depois de muita calúnia, muita difamação, e ele lá tranquilo, sereno. E aí a família chega e diz, olha, esse filho é seu. E ele, é? Eles disseram, é. Então é. E aí passou a cuidar da criança, o menino, e agora graças à ajuda de algumas pessoas, mais com pena da criança do que dele, e agora ele ficava meditando com o olho fechado e o olho na criança que engatinhava, né? Aquela confusão. Daqui a algum tempo, o exército volta mais uma vez, e aquele mesmo soldado chega para encontrar a moça, quando sabe que ela tem um filho, e ele, com a responsabilidade britânica, vai dizer, não, eu sou o pai. E agora foi outro escândalo, porque além de mentirosa, ainda caluniou o sábio, o jovem. E aí chegaram, agora falou, e os avós, né, criança, o neto muda tudo, quando chegam as crianças, os avós ficam completamente diferentes. Chegaram lá, vamos ver o nosso netinho, como é que está, chegaram lá, olha, esse menino não é seu filho. E o jovem, não é? Eles disseram, não é. Então não é. Aí levaram a criança, que já estava com mais de 1 ano, e aí, esse é o primeiro critério. Quem consegue passar nesse critério? Que é essa completa liberdade em relação à opinião alheia. Quem é que se chama também impassibilidade? Quem é que consegue ficar impassível diante da opinião dos outros? Então, quando a gente aprender essa primeira virtude, não vai passar nenhuma alma não hoje aqui, pessoal. Então não vou nem passar para os outros testes, não passou ninguém no primeiro.
Então, primeiro, impassibilidade diante da opinião alheia. Segundo, vai ser do filósofo Sócrates. Ele vai ser condenado, vocês sabem da história, porque ele começa uma sacerdotisa do templo, vai dizer que ele era o homem mais sábio daquela época. Foi a grande perdição dele. E ele vai fazer uma checagem, vai conversar com os comerciantes, percebe que eles não sabem muita coisa, os soldados também não, e os agricultores também não. E vai descobrir que os políticos, esses aqui, dentre todos, eram os que não sabiam nada. Sabiam menos. E aí, foi um grande problema para ele. E aí vai ser acusado de corromper a juventude. E estabelecem como, naquela época, como filósofo, cidadão ateniense, ele poderia escolher a sua própria pena. Ele escolhe, só que escolhe a pena bem pequenininha. Vai escolher que ele ofereça um galo em sacrifício num determinado templo, que Platão ia comprar, ia levar para fazer o sacrifício. Aí os juízes ficaram tão revoltados que condenaram a pena máxima, pena de morte, em 6 meses. E aí, ainda vão dizer para ele, quando ele está preso, né? A mulher chega lá, mas Sócrates, estão te condenando à morte, mas isso é injusto. Ele diz, mas é claro que é injusto, mulher. Você queria que fosse justo? Se fosse justo é porque eu era culpado mesmo. Então, graças a Deus que é injusto. Aí ela ainda vão, né, dizer, olha, se você prometer não filosofar mais, a gente dá um jeitinho de tirar você daqui. Vamos corromper aqui, vamos tirar você aqui. Aí ele diz, olha, morrer não é problema, mas parar de filosofar é problema. E ainda vão, também até os seus discípulos vão tentar corromper a guarda. Nada de novo no céu e a terra, não é? Sobre o céu, abaixo do céu e da terra. Então, e ele repreende os discípulos que não. Aí, quando vai chegar no célebre discurso, quando ele tem a oportunidade de falar as suas últimas palavras, ele vai dizer, cidadãos, nobres cidadãos atenienses, eu vos lamento profundamente. Porque os meus daimons, os meus gênios, os meus espíritos guias, eles me dizem que em breve eu estarei com os deuses, gozando das inefáveis alegrias do reino dos céus, do mundo espiritual. E vós continuareis aqui com os mortais, e com todos os problemas, as dificuldades, os problemas dos mortais, e pior, sem o conselho da sabedoria de Sócrates. E eles revoltados, mas você está condenado para a morte, e vocês também, e eu ainda continuo mais sábio, porque eu sei pelo menos o dia e a hora, e vocês não sabem. Então, o segundo critério para a gente ter a perfeita alegria é a coerência, perfeita coerência com o que a gente pensa, com o que a gente sente e com o que a gente faz e com o que a gente fala. A gente já consegue a perfeita coerência? Então, vamos ficar por aqui, não é? Vocês querem ir para o terceiro requisito, terceiro critério? Então, vamos lá. Esse vai ser de Gandhi. Dizem que alguns europeus querem, não é, fazer uma iniciação mística com Gandhi. E aí eles vão, então, procurá-lo, não é? E chegando lá, o Gandhi os recebe muito bem. Não, amanhã mesmo, às 6 horas da manhã, vocês se preparem para nós começarmos. Só que quando chega no outro dia, vem um mensageiro de Gandhi dizendo, olha, hoje eu não pude comparecer, mas que vocês obedeçam os meus emissários, que eles vão dizer o que vocês devem fazer. E a primeira tarefa era rachar lenha. E aí eles vão passar o dia todo rachando lenha, achando estranho, né? Aqueles homens europeus, não eram acostumados com um trabalho pesado, e vão rachar lenha. No segundo dia, a mesma coisa, ele não aparece. Cumpra o que ele disser. Agora vão limpar o jardim, vão cortar as plantas, vão fazer jardinagem o dia inteiro. Terceiro dia, nada de Gandhi, mais uma tarefa, descascar batatas. Mas não eram algumas batatas não, eram sacos e mais sacos de batatas, porque havia a ver uma solenidade em poucos dias. Quarta tarefa, e ele já não aguentando mais, não é? Não, agora nós vamos, como naquele tempo vamos ter o contato com os párias, e como não havia sanitários naquela época, nós vamos agora limpar as fezes dos nossos irmãos párias. Aquela classe, não é? Aquela casta considerada, não é, inferior naquela época. E aí eles se revoltam, não, isso a gente não aceita não, vamos embora. Aí quando decidem ir embora, tal, quando estão se preparando, lá no final do dia, Gandhi aparece. E aí pergunta, mas olha, vocês estão indo embora? Ele diz, olha, a iniciação mística é uma ova, que você não deixou de fazer nada, você não apareceu, e seus discípulos mandaram de fazer isso, tudo aquilo, aquilo outro. Aí, bom, vocês não passaram na primeira lição, porque no primeiro dia foi uma lição razoável, rachar lenha.
Porque para se tornar um sannyasi, um renunciante, não é? A um sábio, naquela filosofia, você tem que fazer grandemente cada pequena coisa do dia a dia, do cotidiano. Quem aqui já sabe fazer grandemente cada coisa do dia a dia, com a atenção plena e com o contentamento? Levante a mão, por favor. Então, vejam que a gente ainda tem muito. A gente vai continuar essa palestra, né? Em outras encarnações, no mundo mais elevado, aí vai ter mais gente para levantar a mão, porque ninguém levantou, né? Então vai ter mais gente para levantar a mão, com certeza. Tem ainda meio critério de Francisco de Assis, mas vamos deixar para a palestra sobre Francisco, que vocês também encontram no nosso grupo. E como é que é a alegria dos missionários? Todos aqueles que conheceram Jesus demonstravam profunda alegria. Francisco, que teve depressão, nós falamos aqui na vez passada, não é? Um ano acamado, vitimado com depressão, era o poeta da alegria, cantando, não é? Hinos ao Altíssimo, às irmãs flores, aos irmãos passarinhos. Vai pedir para receber o sofrimento que Jesus experimentou na cruz. Senhor, eu te peço 2 graças antes da minha morte física, que eu possa sentir no meu coração todo o amor que tu, Jesus, experimentaste pela humanidade no momento da tua paixão. E eu peço para sentir no corpo, o quanto possível, toda a dor que tu, Jesus, experimentou no momento da crucificação. E diz que naquele momento aparece um serafim com 6 asas, e um anjo, não é? Um serafim, e a imagem de Jesus por trás, e dali então Francisco, que era médico de efeitos físicos, raios dilaceram suas carnes das mãos, do lado, dos pés. Ele percebe a dor da coroa de espinhos. Ele experimenta o sofrimento do Cristo, porque amava tanto a Jesus. E continuou cantando. Vai desencarnar quando está perto da morte. Ele continua cantando. Frei Elias pede que ele se silencie. Como é que as pessoas viriam despedir-se dele? Que ele estava à beira da morte, como é que seria possível que ele continuasse cantando? E ele então pede para ser levado para Porciúncula, para a igrejinha de Santa Maria dos Anjos. Ele pede para 2 frades para continuar cantando. E vai dizer, vai nos trazer o Cântico das Criaturas, não é? Agradecendo a Deus até pela nossa irmã morte, da qual homem algum é capaz de escapar. Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, também, Peixotinho, quanta alegria desses homens. Chico adorava contar causos, piadas singelas. Raul Teixeira diz-nos que dava para se ouvir as risadas de Chico do lado de fora da sua casa. Quem conheceu Chico vai dizer que a maior característica de Chico não era a humildade, não. Era a alegria. E quando perguntavam, Chico, qual é a sua maior alegria? A minha maior alegria é ser médium. Um paradoxo para mim, que eu vejo tantos companheiros com essa faculdade abençoada, fugindo com medo, sofrendo por causa da mediunidade, podendo colocá-la a serviço do semelhante, conquistando amigos no mundo espiritual e mesmo aqui na terra. Então, a alegria dele. Vejam esse sorriso ao lado de Peixotinho. A alegria e a espontaneidade de Chico, o grande missionário do Espiritismo. E para nós encerrarmos, Jerônimo Mendonça, o gigante da alegria e da resignação. Jovem, forte, saudável, ele assistia aqueles filmes sobre Tarzan, e olhava diante do espelho, batia no peito e dizia, ê Tarzan. E queria, né, ser atlético e tudo, mas depois de algum tempo ele vai assistir um filme e o vento levou. Depois daquela noite, ele vai ficar paralítico das pernas e ele vai dizer que o vento levou até as pernas dele, sempre com alegria. E aí ele vai ficar então preso numa cama, completamente paralítico, sem conseguir se movimentar. A única coisa que vai se movimentar é a boca. E com o tempo, um olho adoece. Ele fica cego, é retirado, coloca uma prótese. E depois de algum tempo, o outro olho também, ele também fica cego para a vida física e a mediunidade exuberante. E aí, mesmo assim, com tantas doenças, com um saco de 30 quilos sobre o peito para ajudar o seu coração a bombear o sangue, para aliviar-lhe as dores,
Ele cantava hosanas ao filho de Davi, dava palestras, era levado para toda parte, numa Kombi, numa caravana, era carregado numa cama. E ele um dia apareceu para Divaldo Franco, depois da morte física, e diz: Divaldo, você dava palestras, você fazia muito sucesso, você faz muito sucesso. É outro também que canta as alegrias do reino dos céus. 85 anos de idade, dia 5 de maio, Divaldo completou, viajando, carregando malas, pesos, não é? Trabalhando incansavelmente, psicografando. Ele não faz turismo não, ele passa o tempo todo no hotel, psicografando e trabalhando e dando palestras. Quantos dias longe de casa, servindo a Jesus, servindo a doutrina. E aí Jerônimo aparece para ele e diz: Divaldo, você quando terminava as palestras, as pessoas lhe aplaudiam de pé, mas eu era melhor do que você. Mas como assim, Jerônimo? Porque eu, quando terminava as minhas palestras, eu saía carregado pela multidão. Porque ele estava na cama, preso, né? Tinha que sair carregado. E aí, mesmo já cego, um dia um presidente do Centro Espírita fez: olha, Jerônimo, a gente vai ter que dar palestra no segundo andar, porque o salão é lá em cima, e a escada é só essa escada em espiral, essa escadazinha que a gente, bem pequenininha, apertada, e vamos ter que inclinar a sua cama, você vai poder cair, vai ser um perigo. Você tem certeza? Tenho. Aí quando vão, olha, mas vai ser muito perigoso, viu? Aí ele brinca e diz: eu não quero nem ver. Cego, né? Olha, brincando. E outro dia ele está lá no cinema, adorava assistir filmes também, não é? Conheceu o Roberto Carlos, que ajudou o seu trabalho social várias vezes. Ele montou abrigo para crianças, fundou centros espíritas e cantava o Evangelho de Jesus, porque quem conhece o Consolador prometido não tem motivo de tristeza. E aí ele vai uma vez, né? Colocaram inclusive um aparelho de telefone adaptado ao seu rosto, porque não se movia, e ele virava as madrugadas atendendo as pessoas com depressão, as pessoas pensando em suicidar-se, e ele falando da alegria de viver. Foi a um programa de TV, e a repórter perguntou: Jerônimo, qual seria o maior pedido que você poderia fazer a Deus? Se eu pudesse pedir uma coisa, eu queria pedir para eu me mover de lado, pelo menos uma única vez. Uma senhora que estava pensando em se matar, viu a entrevista e ligou para a televisão dizendo que não mais se suicidaria. E aí vendo o exemplo e a coragem desse homem. Então ele estava lá no cinema, já tinham apagado as luzes, começaram a sessão, e uma jovem chegou atrasada, quando veio correndo, tropeçou na cama dele e caiu. E aí ela se levantou, se chateada: mas para onde eu vou? Está esse aleijado. Se eu vou lá para o jogo de futebol, está lá ele também. Se eu vou para tal lugar, lá está ele. Mas até não possível, mas não é possível. Aí ele, em vez de se chatear, não é de ficar incomodado, o que é que ele respondeu? Mas também, minha filha, você não para em casa? Então é este o Jesus que nós conhecemos. Este é o Espiritismo que veio trazer alegria aos homens, que veio trazer o Consolador, para nos dar a esperança, para nos dar vontade de viver. E Jesus nos convida, meus amigos: não está escrito, vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus. Então vejam, Jesus pede para brilhar a nossa luz, e vai ser nessas dificuldades, nesses desafios, que nós vamos crescendo, nos espiritualizando e brilhando, nos transformando para a verdadeira felicidade. Muito obrigado, meus amigos. Então vamos fazer nossa prece? Bom, então já que a gente falou de Francisco, vamos lembrar do Cântico das Criaturas que ele nos deixou, que é de agradecimento, né? A gratidão que a gente precisa estar e que a gente vai então trazer para vocês agora. É um cântico, né? Ele era católico, então a gente vai encerrar com essa mensagem. Cântico das Criaturas. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são o louvor, a glória,
a honra e toda a bênção, só ao Ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de pronunciar-te o nome. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. Ele é belo, é radiante e cheio de esplendor. De Ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã a lua e pelas estrelas, que no céu formastes claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo nosso irmão vento, pelo ar, pelas nuvens, pelo sereno e por todo o tempo, pelo qual as Tuas criaturas dá sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, com o qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa mãe terra, que nos sustenta e conserva, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam pelo Teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por Ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal, felizes os que ela achar, conformes à Tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai, bendizei, dai graças ao meu Senhor, e servi-o sempre com grande humildade. Que Francisco de Assis nos inspire com seu exemplo de amor, de alegria, de fé, de coragem, de renúncia e de dedicação a Jesus. Muita paz, meus amigos, e que assim seja.